Boa tarde, hoje é dia 1º de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, sou professor da escola Padre Antônio Dragoni, professor de matemática do 9º ano. A escola fica localizada no bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui de maneira ao vivo e online, através do aplicativo Centro de Mídias, com os meus alunos José Antônio, Maria Eduarda, Alifer e o aluno Caio. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não sei qual, não estão ao vivo hoje. Porém, essas aulas ficam gravadas e posteriormente serão postas no YouTube, para que esses alunos possam, em um momento oportuno, assistir e colocar suas atividades em dia. Então, essa situação aprendizagem 6, parte 5. Né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Só um minutinho. Vou apertar pausa aqui, eu acho que a minha imagem está atrapalhando aí, né? Continuando. Então, você se inscreva no nosso canal, Ricardo Henke. Tem lá a playlist do Currículo em Ação, volume 1, do 9º ano. Lá você encontra todas as aulas anteriores, de todas as situações aprendizagem, inclusive as partes 1, 2, 3 e 4 da situação aprendizagem 6. O material é fornecido pelo governo do estado de São Paulo e vamos dar continuidade então. Página 132. A habilidade em questão. Habilidade EF09MA24. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais. Teorema de Tales. Né? Oi, Natália. Seja bem-vindo à aula. Depois eu marco sua presença e participação, tá bom? Tá baixo o volume? Vocês podem confirmar para mim se tá baixo o volume aí? Aqui no meu celular chegou bom. Então lá, vou continuando aqui. Objetos de conhecimento. Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então vamos lá. Situação aprendizagem 6, parte 5. Na apostila, o que fala na parte 6, na situação aprendizagem 6? Você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal e ser apresentado ao Teorema de Tales. Nas aulas anteriores já fomos apresentados ao Teorema de Tales, né? Além disso, a situação aprendizagem encerra com característica de semelhança de triângulos, para que tais condições de semelhança sejam suficientes. Foi o que nós fizemos na aula anterior, né? E vamos dar continuidade hoje. Página 152, atividade 5, semelhança. Exercício 5.1. Você considera essas figuras semelhantes? Justifique a sua resposta. E daí? Vocês têm na apostila aí. Vocês acham que essas imagens são semelhantes? O Alifer acha que sim. O Caio acha que sim. A Natália, aquela ali é sua resposta? A Natália acha que não. A Natália acha que não porque ela é do contra. Sim, olha que interessante. A Maria Eduarda colocou assim. Sim, só que reduzida. Interessante, né? O que seria semelhantes, né? A gente podia falar, são todas iguais, é tudo o mesmo beija-flor. Isso.
Poderia levar por esse lado, né? São semelhantes porque todas são a mesma imagem. Porém, nós temos que ver se elas têm as mesmas proporções, né? E isso é importante, né? Se tem a mesma proporção de largura e comprimento, é isso mesmo. Se tem uma escala, né? Se ela tem uma escala de proporcionalidade. E aí, eu preciso saber as suas medidas. Então, pense que você tem que calcular o seu tamanho, né? Para descobrir se ela é proporcional ou não. Vocês lembram em algumas aulas que eu peguei uma imagem minha e eu puxei e tentei aumentar e diminuir, e aí eu estiquei, ficou eu bem gordão, né? Não que eu não seja gordo, mas eu estiquei ela desproporcional e fiquei, né, com o lado maior. Depois eu estiquei ela para cima, fiquei comprido para cima, né? Então precisa haver proporcionalidade. Então, para eu ver se é semelhante ou não, não basta olhar, ah, são tudo mesmo beija-flor, então é semelhante. Não. Eu tenho que pegar uma régua e medir. E aí pense no trabalho que deu para medir. Por quê? Porque os tamanhos deles não são muito exatos, né? A régua não vai dar a medida exata. Então, lá, eu peguei a régua e medi aqui. Deu 3 centímetros. Peguei a régua e medi a parte de baixo da primeira imagem. Deu 4,6 centímetros. Vocês podem estar acompanhando aí na apostila de vocês. Eu fiz isso com a apostila da minha filha. Mas mesmo assim deu um trabalho, porque depois, conforme ela vai ficando pequena, ela vai ficando mais difícil de medir. Aí eu peguei a régua e fui medir a segunda imagem. De altura deu 2 aproximadamente. Eu vou falar aproximadamente, porque não dava exato, né? Aproximadamente 2,3 centímetros. E na parte de baixo, o comprimento dava aproximadamente 3,5 centímetros, né? Então, calma aí, deixa eu ver aqui, o Caio mandou um negócio. Ia mandar um vídeo pro professor sobre isso de esticar para os lados, mas certeza que ele não ia gostar. Melhor não, Caio. Vamos lá, continuando. A terceira imagem, a altura da terceira imagem deu aproximadamente 1,6 centímetros. E o comprimento dele deu aproximadamente 2,45 centímetros. Ô, professor, como assim 2,45 centímetros? Ele deu entre o 2,4 e o 2,5. Então é 2,45 milésimos de centímetro. Centésimos, desculpa. 2,45 centésimos de milímetro, de centímetro, tá? E o último lá deu a altura de 1,15 centésimos de centímetro, quer dizer que ele ficou entre 1,1 e 1,2 centímetro, ficou bem no meio. E a parte de baixo deu de aproximadamente 1,75 centésimos de 1 centímetro. Ou seja, ele ficou entre 1,7 e 1,8 centímetros, né? Então, essas foram as medidas. Agora, para eu ver se elas são semelhantes, eu preciso ver a proporcionalidade da altura com o comprimento. Então, olha lá. Olha a resposta que eu coloquei. Essas são as medidas aproximadas que podemos chegar medindo com uma régua. Ao fazermos uma razão... Ô, professor, o Alifer, eu não vou perguntar para mim mesmo, né? Tô com o aluno ao vivo aqui. O José, Maria, eu tenho Maria Eduarda, Alifer, Caio, Natália. Alguém lembra o que quer dizer razão? Alguém lembra o que quer dizer razão? Quem lembra o que quer dizer razão? O que é uma razão? Isso, Maria Eduarda.
Razão é o resultado de uma divisão. Ah, ele quer saber a razão da altura pelo comprimento. Então, eu vou colocar a altura dividido pelo comprimento, certo? Olha lá, primeiro aqui que eu vou fazer a altura, 3 centímetros por 4,6. E aí eu subi todas as respostas já, né? 3 centímetros dividido por 4,6 dá aproximadamente 0,65. Combinado? Aproximadamente. 2,33 dividido por 3,5, 2,3, desculpe, 2,3 dividido por 3,5 dá aproximadamente 0,65. Opa, se eles têm a mesma razão, é porque tem a mesma semelhança. Eles são semelhantes, sim. Ah, professor, mas essa imagem é bem maior. Mas a Maria Eduarda falou aqui no chat, cadê? Eu vou até procurar. Ela colocou que são semelhantes, só que reduzida. É verdade. E aqui nós temos a redução, tá? Então, são reduzidas. E agora, quando eu fiz 1,6 centímetros dividido por 2,45, deu aproximadamente 0,65. Então, ele não dá exato, tá? Pelo amor de Deus, ele é aproximadamente. Porque as medidas aqui não são exatas também. Então, quando eu fiz a altura de 1,15 dividido por 1,75, deu aproximadamente 0,65. Então, todas as razões são iguais. Quer dizer que existe o quê? Semelhança entre as figuras. Tudo bem? Você precisa ver o trabalho que deu para mim preparar um PowerPoint hoje. Vamos ver se a gente chega nela hoje lá. Meu Deus do céu. Pense no triângulo pequeno que eu tive que medir. Vamos lá? Sendo assim, percebemos que há uma redução. Já não é novidade, né? A Maria Eduarda já tinha percebido isso. Eu acho que mais gente, né? Que a Maria Eduarda contou no chat que sim. Mas outros alunos já tinham falado que havia semelhança sim. Então lá, sendo assim, percebemos que há uma redução da imagem original, né? E a proporção das dimensões da imagem original. Todas têm a mesma proporção. Tudo bom? Vamos para o próximo? 5.2. Amplie ou reduza a figura abaixo na malha quadriculada e descreva como pensou. Então repare bem, vocês têm essa imagem aqui. Tá vendo isso aqui? Não vá pegar o lápis e fazer, que nem diria a minha turma na época que eu estudava, vai fazer com o lápis carcando o lápis aí, forçando aqui, que daí se você errar vai ter que apagar depois. Faça ele bem levinho, se você vai ampliar ou reduzir. Eu já vou dar a minha sugestão. Eu ampliei, tá? Eu vou apertar pause aqui e vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso aí, tá bom? E aí, pelo amor de Deus, não vá sair da aula. E quem está acompanhando pelo YouTube, né, que essa aula vai para o YouTube depois, eu vou pedir que vocês apertem pause aqui agora também, façam. Depois que terminar, você aperta play para ver se você fez a mesma coisa do que eu ou não. Porque pode ser que você faça diferente, mas não esteja errado, tá? Ficou bem claro isso? Então eu vou apertar pause na gravação aqui. E vocês, meus alunos, não esqueça, façam aí. Epa, não quer agora? Ah, tá aqui. Continuando. Pelo que eu entendi, meus alunos já fizeram lá, tá? Então eu vou fazer aqui a mão livre,
Depois eu tenho a animação que fica mais bonitinho. Tá, eu vou pegar essa imagem aqui, que eu não vou falar para vocês qual é o nome desse formato aqui. Ah, professor, mas eu sei que ela se chama, tá, mas não vou falar porque tem um exercício lá na frente que vai perguntar para vocês isso. Aqui eu tenho, de lado, eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 1, 2. Eu vou ampliar ela. Se ela tinha 4, eu vou fazer ela ter 8. Então lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, se ela tem 8, de 4 foi para 8. Então, de altura ela tinha 2. Então, eu vou fazer ela ter 4 de altura. Por quê, professor? Porque se ela tinha 4 e foi para 8, eu fiz o dobro, né? Isso, Maria Eduarda, eu fiz o dobro. Então, eu vou fazer o dobro de altura também. Então, o dobro de altura vai ser 4. Então, eu faço esse desenho, o dobro daquela casinha. É uma casa, né? Então, eu fiz o dobro, certo? Olha lá. Esse quadrado... Eita, falei o nome, não podia falar. Essa imagem tem 2 por 2. Então, eu vou fazer ela o dobro. O dobro de 2 é 4. O 4 por 4. Pronto, tá feito lá. 4 por 4. Essa outra imagem que eu não vou falar é o seguinte, presta bem atenção. Ela tinha uma diagonal. Qual o dobro de uma diagonal? 2 diagonais. Olha lá. 1, 2 diagonais. Tá? E lá em cima ela tinha 1, 2, 3, 4. O dobro de 4 é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui era uma diagonal saindo desse biquinho. Agora eu vou fazer 2 diagonais. 1, 2. E do outro lado vai ter... Tinha uma diagonal. Agora eu vou fazer 2. 1, 2. Vocês fizeram o dobro, ficou igual a minha? Sim ou não? Responde no chat. Ah, professor, eu fiz de outro número, eu não fiz o dobro, eu fiz 1,5. Se você fez vezes 1,5, ali ia dar 6 aqui, ia dar 3 de altura. Aqui que ia ser difícil, né? 1,5 seria metade aqui, então ia dar mais trabalho. Mas pode acontecer. Ah, professor, eu fiz a metade. Então, beleza, você reduziu o tamanho da casinha, ficou bem pequenininha. O duro é fazer a metade da diagonal aqui, né? Em vez de uma diagonal, você tem que fazer metade de uma diagonal. Mas, mesmo assim, é possível. Tudo é possível. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer bonitinho. Olha lá que bonitinho. Olha lá minha parte ali que tinha a medida de 4 por 2. Ficou, acho que o Aleph que tinha posto, né? Ficou 8 por 4. Aí a parte do lado direito aqui, o 2 por 2, ficou 4 por 4. A parte de cima, olha lá. A parte da ponta, olha lá. Ah, viu? O meu ficou bonito agora, né? Porque eu desenhando é terrível, né? Ainda bem que eu não preciso ser artista, porque se eu fosse artista eu tava lascado, né? Então vamos lá. Próximo exercício. Ah, não, tem ali, ó, ainda tem que falar o que, descreva como pensou, né? Eu, professor Ricardo, eu acho que mais alunos aí, optei por dobrar o tamanho, né? Daí você vai falar, nossa, professor, mas ele ficou 4 vezes maior. Se você for olhar, ele ficou 4 vezes maior, porque ó, essa casinha, ela ocupava 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, certo? Agora ela cabe o quê? Ela era 6 por 3, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir aqui, ó. Eu vou mudar de cor. Então veja que interessante. Isso aqui, quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava
falava, meu Deus do céu, mas como assim? Se eu dobrei o lateral, por que que agora, ao invés de 2 casas, cabe 4 casas aqui? E ela cabia 3 de altura. Então, ó, 1, 2, 3, olha lá. Agora, ela caberia, né, aqui, aqui, aqui e aqui. A área dela tem 4 vezes o tamanho, né, o que eu usei. Né, o que eu usei, a área dela é 4 vezes o tamanho. Porém, eu dobrei os lados. Eu fiz 2 vezes o lado, 2 vezes a altura. Por isso que ela toma essa proporção, tá bom? Então lá, repare que os ângulos internos foram mantidos da mesma medida. Ó, aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu continuo tendo 90 graus, tá? Aqui eu tinha 90 graus, aqui eu tinha 90 graus e aqui eu tinha 90 graus. Olha o que aconteceu aqui. Continuou com 90 graus, continuou com 90 graus e continuou com 90 graus. Você vai falar, ah, professor, mas e aqui? Aqui era um 90 graus cortado ao meio. Cortado ao meio fica 45 graus. Então, se eu tenho 45 graus lá, aqui continuou sendo 45 graus. Mesma coisa aconteceu aqui e aqui. Então, aqui continuou sendo 45 graus e aqui 45 graus. Aqui eu tinha 45 e aqui 45, ou seja, se eu tinha 45 aqui, aqui é um ângulo reto de 90 graus. E aqui eu continuo tendo um ângulo reto de 90 graus, tá? Então, os ângulos internos não foram mudados, tá? Não foram mudados. Próximo exercício, 5.3. Identifique os polígonos que formam a figura original, assim como os da figura que você ampliou ou reduziu. Quais são eles? Como é o nome desse polígono? Quem sabe me dizer qual é o nome desse polígono? Só para lembrar, o que é polígono? É uma figura plana com retas. Ele tem retas. Isso aqui tá tudo cheio de retas. Fechada. Isso, Maria Eduarda. Você já acertou o nome. Então, ele é uma figura plana, reta, fechada. Quer dizer que ele fecha todos os riscos, né? Todos os vértices. Então, esse daqui é o retângulo, tá? E o nome deste daqui? Qual é o nome deste daqui? Quadrado. Muito bem. Ele tem os 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus, né? E o nome desse daqui? Vamos ver se vocês lembram. Eu sempre confundia o nome deles, né? Eu falava para vocês que eu aprendi errado, mas daí agora eu estou ensinando certo. Mas quando eu tinha idade de vocês, eu não sei se eu aprendi o nome errado ou se eu ensinaram errado ou se eu fui desatento. O nome dele é paralelogramo. Isso, Maria Eduarda, você respondeu antes de eu terminar. O nome dele é paralelogramo, né? Que nem eu disse para vocês, eu aprendi quando eu tinha idade de vocês que era paralelograma, ou a professora me ensinou que era paralelogramo e eu erradamente aprendi e não prestei atenção que era paralelogramo. Acho que é mais provável que falta de atenção minha quando aluno. E o nome desse outro aqui? Qual é o nome desse outro? Triângulo, né? Triângulo. Muito bem. Muito bem. Então, já resolvemos o 5.3. Vamos para o próximo? Qual é o próximo? Atividade 5.4. Agora, utilizando uma régua, meça os lados dos polígonos originais e os da sua ampliação ou redução. No meu caso, foi
ampliação. E encontre a constante de proporcionalidade entre os lados correspondentes de todos os polígonos. Após o cálculo, o que você concluiu? Bom, antes de começar, eu vou pegar a cor laranja aqui, que eu estava vendo, eu acho que é isso que você estava escrevendo laranja no chat já hoje, né? Que é para eu pegar a cor laranja. Demorou para a ficha do professor cair. O professor está meio lerdo hoje. Então vamos lá. Aqui está o tamanho original e aqui está a ampliação. E aí, vocês podem pegar a régua de vocês e vir medir as distâncias aí. Eu vim com uma régua aqui, não vai dar para vocês verem, né? Campeão, professor Ricardo, né? Não pensou em ver aqui. Mas aqui, ó, vou mostrar para vocês. 1 centímetro, 2 centímetros, 3,2. Aqui tem 3,2 centímetros, certo? Ah, professor, olha lá, que legal, Maria Eduarda confirmou. Não é 1 centímetro cada quadradinho, não. Cada quadradinho dá 0,8 centímetros. Alifer, tranquilo, depois você assiste o restante e completa a apostila, tá bom? Agora, a parte aqui do quadrado, quantos centímetros vai dar? Ah, deixa eu ver aqui. 1 centímetro,6. Olha lá, subiu a resposta, 1,6. Se eu sei que a parte de baixo é 3,2, a parte de cima do retângulo também é 3,2. Se eu sei que a parte de baixo do quadrado é 1,6, tá, do paralelogramo, 4 quadradinhos é 3,2 centímetros. Então, lá em cima também, no paralelogramo, 4 quadradinhos também é 3,2 centímetros. O quadrado, a parte de baixo, é 1,6 centímetros. A parte de cima também é 1,6 centímetros. Agora vamos fazer a diagonal do paralelogramo. Ele vai dar aproximadamente 1, ai meu Deus, quase 1,2. Está entre 1,1 e 1,2. Então, aproximadamente 1,12, tá? Para ser mais próximo, tá, Maria Eduarda? É aproximadamente 1,12. E aí, eu completo as outras, né? Aquela ali tem 1,12, essa tem 1,12. A altura do retângulo tem aproximadamente, não, exatamente 1,6. A altura do outro lado do retângulo é 1,6, do quadrado também 1,6. Pronto! Fiz todas as medidas da casinha pequena. Agora vou fazer as medidas da casa ampliada. Subiu a régua, novamente não dá para enxergar, então eu vou fazer os risquinhos aqui. Cadê minha caneta? Aqui. 1 centímetro. Olha lá, Maria Eduarda já avisou eu ali. Vamos ver se está certa a minha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eita. Aqui deu 6,4. 6,4. Dá uma confirmada. Se o seu deu 8 quadradinhos, 6,4. É isso mesmo? Então, beleza. Olha lá, 6,4 centímetros. E aí, a parte de cima também é. E a parte de cima, lá do paralelogramo, também é 6,4. Agora aqui, a parte de baixo do quadrado. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros,2. Então, aqui é 3,2 centímetros. Que legal. Já achei a parte de baixo. A Maria Eduarda acabou de confirmar para mim. A parte de cima também é 3,2 centímetros. E agora eu venho procurar a diagonal do paralelogramo.
E aí eu consigo perceber que ele dá aproximadamente entre o 2,2 e 2,3. Ou seja, o 2,24 aproximadamente, né? E aí eu sei que as outras diagonais também é isso, aproximadamente 2,24. E a altura do retângulo? A altura do retângulo é de 3,2 centímetros. Olha lá, subiu a resposta. E aí, as alturas são todas 3,2 centímetros. Tá, agora ele fala assim, né? Meça, encontre a constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é o seguinte, houve uma ampliação. Então eu vou fazer uma divisão do desenho novo para o desenho pequeno, que era original. Então olha bem aqui que eu vou fazer. Vou pegar primeiro essa parte de baixo aqui, ó. Cadê minha caneta? Agora não estou enxergando mais. Cadê? Ah, tá lá em cima. Olha aqui. Dá para enxergar o laranja aí na folha a hora que eu risco? Sim ou não? Eu tô perdido aqui. Ó. 3,2 e quem é o proporcional dele? 6,4. Então, lá, eu vou fazer o 6,4 dividido por 3,2, tá? Se você fizer o 6,4 dividido por 3,2, 6,4 dividido por 3,2. Bom, eu vou eliminar essa vírgula aqui e vou eliminar essa vírgula aqui. Então fica 64 dividido por 32. 2 vezes 32, 64. Acabou minha conta. Ah, então a razão aqui é 2. Faz sentido. A casa é o dobro. A lateral, o comprimento é o dobro, né? É o dobro. Então, vamos subir a resposta bem bonitinha ali, ó. Se escolhermos um lado e fizermos o lado ampliado dividido pelo lado original, temos, olha lá, o primeiro aqui, ó, 6, eu vou pegar a caneta vermelha, tá? Não é nada, Maria, não é nada, Natália, é tranquilo. Ó, o que eu fiz aqui, Natália? Eu peguei o 6,4 e dividi por 3,2. Quando você faz 6,4 dividido por 3,2, quantos que deu? 2. Quer dizer que é o dobro. Esse daqui é o dobro desse daqui. Aí quando eu fiz o 3,2, que é aqui, ó, a altura aqui, 3,2, dividido por 1,6, o que deu a resposta? Deu 2 de novo. Quer dizer que ele é o dobro de altura daquela casinha pequenininha. Quando eu peguei a diagonal aqui, que dava 2,24 e dividi pela diagonal, que era 1,12, o que deu? Deu o mesmo 2. Sendo assim, a razão é 2. Isso significa que o desenho foi dobrado, ou seja, foi multiplicado por 2 de tamanho. Né? Então, é isso daí, né? Descobrimos que a razão é 2, ou seja, é o dobro. E se eu fizesse o contrário, né? Se eu pegasse aqui, ó, falasse, o tamanho original era a vermelha e eu desenhei a cor de rosa. Ao fazer divisão de 1,6 por 3,2, ia dar 0,5, ou seja, eu fiz uma redução da metade, 0,5 é metade, tá? Então, vamos para o próximo exercício. Agora, vai mudar para a atividade 6. Semelhança de triângulos. Então, mudamos a chavinha agora. Semelhança de triângulos. 6.1. Observe as figuras abaixo. Olha lá.
Apareceu para mim aí 3 triângulos. Estão vendo os 3 triângulos? E vocês estão vendo 3 retas, né? Essas retas passam... Olha, vamos ver a pergunta primeiro. É possível afirmar que temos uma ideia de semelhança? Justifique. O Caio saiu? Que tipo? O Caio fugiu da aula? Não, o Caio tá aí sim. Ele tá aqui sim. Ele tá aí sim. Vai, Caio, tá entregando isso aí, Caio, ao vivo ainda, pra ficar gravado na aula. Vamos lá, continuando aqui. Reparem. Vamos lá, o que vocês acham? Vocês acham que esses triângulos são semelhantes entre eles? Sim ou não? Existe proporcionalidade entre eles? Sim ou não? Olha lá, Maria Eduarda acha que sim. A Natália, ela disse que ela gosta de ser do contra, né, Natália? Os demais não responderam ainda. Mas eu vou fazer uma observação aqui. Repare o seguinte, eu tenho 3 triângulos e esses triângulos têm vértices, né? Eu tenho um vértice aqui, um vértice aqui e um vértice aqui. Esses vértices estão passando pela mesma reta. Eu tenho um vértice aqui e um vértice aqui. Esses vértices estão passando pela mesma reta. Eu tenho um vértice aqui e um vértice aqui. Esses vértices estão passando pela mesma reta, tá? Então faz algum sentido. Tem 2 maneiras de você falar que realmente eles são semelhantes, sim. Primeiro, eu vou mostrar para vocês sem precisar sofrer muito. Como eles são retas e eles têm semelhança... Aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Essa reta que eu vou tentar arriscar aqui é paralela com essa reta e é paralela com essa reta. E essas 3 retas pontilhadas são transversais. Esta reta aqui que eu acabei de desenhar é paralela com essa reta e é paralela com essa reta. E eu tenho essas 3 transversais. Essa transversal, desculpe, eu falei errado. De hoje eu tinha aquela transversal. E eu tenho essa transversal cortando junto com essa transversal de cima. Agora, esta reta e esta reta são paralelas entre as 3 e eu tenho essas 2 transversais cortando entre elas. Isso já prova que elas são semelhantes pelo teorema de Tales, tá? Mas tem uma outra maneira. Você pegar a regona velha de guerra e vir medir. Agora o duro é medir aqui, viu? Olha lá, aproximadamente, eu vou falar aproximadamente porque é difícil de medir exatamente, tá? A imagem aí não é muito grande na apostila de vocês, não. Aproximadamente 2,6. Aí eu venho medir aqui, ó. Aproximadamente 1,8. Aqui, aproximadamente, quantos? 2,3. E aqui agora, no triângulo verde, aproximadamente 1,3. Aquele outro lado, aproximadamente 0,9. E aqui agora, aproximadamente 1,15. Ele está entre 1,2 e 1,3, ou seja, 1,15 milésimo, né? Ah, você viu? Eu quase morri para medir aqui, Natália, com a apostila da Ana Clara. Quase morri. Aqui, ó, aproximadamente 0,6. Aqui, aproximadamente 0,4. Aproximadamente, porque não é exatamente não. E aqui, aproximadamente 0,5. E agora, como que eu vou provar que elas são semelhantes? Fazendo a divisão entre os seus lados. Eu vou dividir esse por esse. Vou dividir esse por esse. E vou dividir esse por esse. Tem que dar a razão aproximadamente. Aí, para que tenha a razão
para que haja a semelhança, né? Tem que ter a razão entre as três divisões. Depois, eu posso fazer a seguinte divisão também. Quer ver? Eu posso fazer a divisão desse por esse, deste por este e deste por este. Ah, professor, mas daí vai dar muito trabalho. Dá, mas fazer o quê? Posso também fazer a divisão desse por esse, para ver se o triângulo pequenininho tem a mesma proporcionalidade que o maior. Ah, você já fez, né, Eduarda? Então vamos lá, vou subir aqui a resposta, né? Olha lá. Sim, pois os vértices dos triângulos estão na mesma reta. Podemos medir os triângulos e confirmar a semelhança entre os triângulos. Então, primeiro, eu podia usar o teorema de Tales, perceber que eles são paralelos, né? Elas são todas paralelas e que essas outras retas que estão tudo pontilhadas são as transversais. E aqui eu fiz, ó, 1,8 dividido por 0,9. Esse dividido por esse deu 2. Ou seja, esse grandão é o dobro do tamanho daquele. Ou aquele é a metade do tamanho desse. Se eu fizer 0,9 dividido por 1,8, tá? Então, aí ao eu fazer o 2,3, que era esse, dividido por 1,15, deu 2 também. E ao eu fazer 2,6 dividido por 1,3, deu 2. Ah, professor, mas aqui agora complicou as coisas. Sim, complicou. Repare, 1,8 dividido por 0,4 deu exatamente 4,5. Quando eu fiz a divisão de 2,3 por 0,5, deu exatamente 4,6. Aí você vai falar, o professor não deu igual. Por que não deu igual? Porque eu não consegui medir com precisão, pois o desenho é muito pequeno. Então, na verdade, isso aqui é aproximadamente. Quando eu faço 2,6 dividido por aproximadamente 0,6, ele vai dar aproximadamente 4,33. Então, todos eles vão estar no valor aproximado de 4,5, 4,6, 4,3, tá? Então, sim, realmente existe a proporcionalidade entre os triângulos, tudo bem? Porém, só não consigo confirmar com mais precisão porque na apostila colocaram o triângulo minúsculo para a gente medir com a régua, né? Fizeram uma, digamos assim, traquinagem, né? Não sei se existe essa palavra, hoje em dia usam, né? Judiaram nós, fizeram, sei lá que termo que vocês usam hoje, mas quando vocês aprontam, né, na internet, como que é que fala mesmo? Trollagem, né? Fizeram uma trollagem com a gente aí do 9º ano, colocando triângulos tão pequenos para a gente poder medir, certo? Até entre o primeiro e o segundo foi tranquilo, né, Maria Eduarda? Dava para dividir, deu 2, né? Então vamos lá. 6.2. Utilizando um compasso, construa 2 triângulos, né? Um com lado de 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. O outro com lados de 6 centímetros, 8 e 10 centímetros. Então, eu vou construir isso usando um programa chamado GeoEnzo. Então, presta atenção. Vamos lá. Eu vou construir o triângulo. Esqueci as medidas. Deixa eu ir lá pegar as medidas. 3, 4, 5, 6, 8, 10. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Deixa eu pegar a caneta preta. 3. Ah, não acredito. O que vai acontecer?
Ah, mudou. Nossa senhora. Prefiro a cor branca. E agora? Ah, vai mudar de novo. Isso, obrigado. Quem colocou no chat aí já colocou os valores. Que eu tô indignado? Não, não se mate não, Maria Natália. Vai ficar fácil ainda, fique tranquila. Meu Deus, cadê? Eu não consigo tirar agora esse coisa preta. Eu vou fechar, eu vou apertar pausa, eu vou fechar o GeoEnzo e vou abrir de novo. Não é possível. Cadê o branco aqui? Eu quero branco. Ah, tá. Consegui, eu acho. Vou tirar essa coisa daqui. Pronto. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vocês pegam o compasso, né? E vão fazer uma abertura do compasso de 3 centímetros, né? Então é 3, 5 e 3, 5, 3, 5 e 3, 4 e 5. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar uma cor aqui, vou fazer uma cor bem clarinha, amarelo. Então olha bem, eu vou fazer um ponto qualquer aqui e vou abrir 3 centímetros, certo? E venho fazer aqui meu círculo. Pá, feito o círculo. 3 centímetros, certo? Teve uma falha minha, eu esqueci de pôr o ponto, mas o ponto tá lá, ó, pontinho preto. Agora eu venho em qualquer lugar aqui, ó, e faço um outro com 4 centímetros, ou abro o compasso 4 centímetros. Cadê 4 centímetros? 4 centímetros, tem 4 centímetros? 4 centímetros. E faço um outro círculo, certo? Daí você vai falar, nossa, professor, né? 3, 4, e agora eu preciso fazer um de 5 centímetros. Como eu vou fazer o de 5 centímetros? Né? Primeiro lugar, vamos medir aqui. Vou pegar a régua e vou fazer aqui para ver se deu os 3 centímetros. Não ficou bem legal aqui que eu não usei régua. Vou usar régua. Então vamos lá. Vou fazer um ponto central. Então vamos lá. Vou fazer o primeiro ponto. Eu vou fechar o GeoEnzo. Vou apertar pausa na gravação aqui. Bom, voltando lá. Eu vou vir e vou colocar um pontinho. Então vamos lá, um pontinho aqui, certo? E vou traçar uma reta de 3 centímetros. Não, aqui eu vou fazer de 4 centímetros. É 3, 4, 5, né? 4 centímetros. Certo? Ainda não ficou bem certo, mas tranquilo. Agora eu pego o compasso. Venho aqui e faço a abertura de 4 centímetros. Vou fazer os cortinhos com outra cor para não confundir na hora de riscar. Então vamos lá. Vou fazer o cortinho amarelo. Esse aqui vai ser de 4 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, faço um cortinho. Beleza. Agora eu venho do lado de cá e faço uma abertura de... Eu faço uma abertura nesse mesmo ponto. Vou fazer... Esse é de 4, agora eu vou fazer o de 3 centímetros. 3 centímetros. Tá aqui. Vou fazer o meu risco de 3 centímetros, certo? Feito o meu risco de 3 centímetros, eu vou lá na outra ponta e faço a minha abertura de
5 centímetros. 5 centímetros. Agora eu venho encontrar aonde vai dar o encontro desses dois arcos. Cadê os 5 centímetros? Aqui. E venho encontrar. Achei onde encontrou. Agora eu troco pela minha régua. E venho fazer os meus riscos. Pego primeiro a cor preta. Né? Então agora eu venho fazer os meus riscos. Antes disso eu vou conferir se tem mesmo o tamanho. Ó, tem mesmo 3 centímetros. Certo? 3 centímetros. E agora vou tentar fazer a inclinação aqui para ver se vai dar certo. Né? Não deu ainda. E aqui tem que ter 5 centímetros. Vamos ver se tem. Vou ter que virar na mão aqui. O duro é acertar essa régua na mão. Olha, ó, acertei. 5 centímetros. Pronto. Depois de levar uma surra do Gel Enzo, que é o aplicativo que eu estou usando, consegui. Né? Então aqui é 4 centímetros. Aqui é 3 centímetros. E aqui é 5 centímetros. Agora, nós vamos fazer o próximo. Deixa eu ver lá. A Maria Eduarda colocou para mim lá. É 6, 8 e 10. Então, novamente, pego a régua. Né? Eu vou deixar ela bem retinha aqui. E vou traçar uma reta aqui embaixo. Eu coloquei o segundo maior aqui, né? Tinha o 3, o 4 e o 5. Então, vou pôr o segundo maior aqui também. Se é 6, 8 e 10, vou pôr o 6 aqui. Então, aqui vai ser os 6 centímetros. Não, o 8, que é o 8 centímetros. Então, beleza. Deu 8 centímetros? Pego o compasso. O que era... Agora, vou pegar em vez de 3 centímetros, os 6 centímetros. Faço uma abertura de 6 centímetros. 6 centímetros... E vou fazer o arco. Mas lembrando que eu vou fazer o arco de uma cor, né? Porque lembrando, você pode apagar depois quando você terminar o triângulo, né? Você pode pegar a borracha e apagar, porque o seu compasso é de lápis. Né? Então você faz um arco aqui, certo? Ah, professor, posso fazer o arco em volta inteiro? Pode, você pode fazer inteiro se quiser. Agora tá faltando de quantos centímetros? De 10 centímetros, né? Vou ampliar para 10 centímetros a abertura. Meu Deus. Aí, abriu. 10 centímetros. Ai, ai, ai. Na hora que eu fui fazer o círculo, ele fechou. 10 centímetros. Peguei na pontinha. Opa, achei aonde tem a intersecção. Vem com a régua. Né? Vem com a régua e faz a ligação dos pontos com aonde foi feita a intersecção. E já vou ver se dá mesmo certinho a altura aqui. Olha, deu certinho, 6 centímetros. Né? 6 centímetros. E a inclinação aqui, de quantos centímetros? Olha que legal, 10 centímetros também, tá? Então, 10 centímetros também. Só que eu tô com uma... Vamos ver se eu consigo traçar reta. Tracei. Tá, então vou anotar aqui. Olhem lá na pergunta o que ele fala na pergunta depois. Aqui tem 8 centímetros. Aqui eu tenho 6 centímetros. E aqui eu tenho 10 centímetros, tá? E o que ele faz lá na pergunta? Né? Vamos ver lá na pergunta da apostila. Ele fala assim: há semelhança entre eles? Depende, vamos lá ver se há semelhança entre eles.
Eu vou provar para vocês que há semelhança entre eles de uma outra maneira agora, quer ver? Através dos seus ângulos internos. Ó, peguei aqui o transferidor. Quantos graus tem nesse ângulo aqui? Ah, aqui ele tem 90 graus. E nesse ângulo aqui? Tem 90 graus também. E nesse ângulo aqui do cantinho? Ah, ele tem aproximadamente 32 graus, tá? Ele tem aproximadamente 32 graus. E aqui? Quantos que ele vai ter aqui, professor? Aproximadamente... Não é 32 graus, não. Deixa eu ver direito aqui. Não, estava errado lá. Aqui ele tem aproximadamente 36 graus e meio. Aqui ele tem aproximadamente 36 graus e meio. A mesmo grau. Aí lá do outro lado, professor. Vamos ver lá do outro lado, lá em cima no caso, né? Vamos ver? O ângulo lá de cima. Ah, ele tem aproximadamente 53,5. E do outro lado aqui, no triângulo novo, o maior que eu construí, 53,5. Quer dizer, ele tem todos os ângulos internos iguais. Se ele tem os três ângulos internos iguais, ele é proporcional, é semelhante sim. Outra coisa que a Maria Eduarda já respondeu aqui no chat. O triângulo maior é o dobro, porque ó, 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. Também posso falar que o triângulo menor é a metade, as laterais, né? As laterais. O triângulo menor é a metade, porque 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, realmente, existe sim semelhança entre eles. Então, fala que é para usar o GeoEnso. Eu fiz duas imagens aqui, mostra que eles são semelhantes sim. E aqui fala, ó, sim, há semelhança, pois os pares de lados correspondentes, ou seja, não adianta querer fazer isso aqui, ó, presta atenção, que isso não pode querer fazer isso aqui. Cadê minha caneta? Tá lá em cima. Pegar esse lado e dividir por esse lado, não são correspondentes, não dá para fazer essa conta. Esse lado é correspondente a esse lado, então você tem que fazer esse dividir por esse ou esse dividir por esse, tá bom? Isso quer dizer correspondente. Será que dá tempo de fazer mais um? Eu acho que não vai dar tempo de fazer mais um, tá bom? Nós vamos parar por aqui, certo? Então, eu agradeço quem chegou até o fim da aula comigo, que são os alunos José Antônio, Maria Eduarda, Caio, Gabriel Donizete. Oi, Gabriel, que legal que você conseguiu entrar na aula e acompanhar também. E a aluna Natália. Muito obrigado. E quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, curta, comente, compartilha. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Até a próxima. Vou parar a gravação aqui e vou conversar com meus alunos para ver se ficou alguma dúvida. Até mais!